Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por um antídoto divino contra a ansiedade, por um fundamento de coragem e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa instrução do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo, uma verdade que ecoa através dos séculos até alcançar os nossos corações nesta noite, registrada em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Que declaração transformadora para nossa alma! Que alicerce para o nosso coração ao final de um dia! Paulo não está oferecendo um conselho de autoajuda, ele está declarando uma realidade espiritual, a fonte do medo que nos assalta, que nos paralisa, que nos impede de avançar nos planos de Deus, não provém nele. Deus não é o autor da nossa ansiedade. E se não vem dele, não precisamos aceitá-la. Em seu lugar, o que ele nos deu? Um espírito de fortaleza. A palavra grega é dunamis, a mesma raiz de dinamite. Não se trata de uma força humana, mas de um poder explosivo, sobrenatural, a mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habitando em nós. Ele nos deu um espírito de amor, o amor ágape, que é perfeito e lança fora todo o medo, um amor que nos foca em Deus e nos outros, tirando-nos do centro de nossas próprias preocupações. E nos deu um espírito de moderação, ou são juízo, uma mente sã, disciplinada, equilibrada e calma, capaz de tomar decisões sábias mesmo sob pressão, o exato oposto da mente caótica e confusa que o medo produz. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pelo temor. Medo do que o amanhã trará, medo de não ser capaz de cumprir suas responsabilidades, medo da escassez, medo da enfermidade, medo de falhar nos planos que você e Deus traçaram. A verdade de Paulo confronta diretamente a identidade desse espírito de medo, desmascarando-o como um impostor em sua vida espiritual e o declara substituído por um trio divino de poder, amor e clareza mental. Descansar nos braços de Deus, portanto, é renunciar ativamente ao medo e apropriar-se ativamente dos recursos que Ele já nos concedeu. É dormir sabendo que o poder para realizar o que sonhamos não vem de nós, mas dele. A soberania e o poder de Deus não são apenas promessas distantes, são recursos presentes, implantados em nosso espírito. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar dessa identidade vitoriosa e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder capacitador do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias capacidades, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na virtude infinita e na suficiência do Espírito Santo que Tu, em Tua graça insondável, derramaste sobre nós como um selo de propriedade e uma fonte de poder. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo e cujo domínio não tem fim. Tua natureza essencial não é de nos intimidar com Tua grandeza, mas de nos convidar para perto a fim de nos fortalecer. Tu és aquele que diz em Tua palavra: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós te louvamos, Pai, pela verdade absolutamente libertadora que a Tua palavra nos revela. Uma verdade que age como chave para as masmorras do medo em que por vezes nos aprisionamos. Louvamos-te porque, como nos garante o apóstolo João, o Espírito que habita em nós é maior e infinitamente mais poderoso do que qualquer espírito de temor, intimidação ou acusação que possa se levantar contra nós no mundo. Tu não nos deixaste órfãos para lutar sozinhos. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade da nossa própria coragem, mas com a dinamite espiritual do teu próprio ser. O Dunamis que não apenas criou mundos do nada, mas que também reverteu a própria morte. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé. O de ativar e nos apropriar do poder, do amor e da mente sã que tu já depositaste, como um tesouro incorruptível, dentro destes vasos de barro que somos nós, através da obra consumada de Cristo. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis, travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da preocupação lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança, talvez tenhamos cedido ao medo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no caráter imutável e todo-poderoso do Teu Espírito em nós. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o temor tentou nos dominar, nos encurralar em pensamentos de derrota, o Teu Espírito de fortaleza permaneceu em nós como uma chama que não se apaga. Mesmo quando agimos sem amor, movidos pelo instinto de autopreservação que o medo gera, o Teu Espírito de amor não nos abandonou, mas continuou a nos convidar ao arrependimento e ao retorno ao caminho da confiança. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da Tua presença capacitadora que nos garante a vitória. Tu és o Deus que nos prometeu em Tua palavra. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos neste exato instante plenamente equipados para toda boa obra, para uma vida de coragem e para um sono tranquilo. Cada momento em que, pela fé, superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor, e por isso não tememos mal algum, mesmo que a nossa jornada de amanhã nos leve a atravessar o vale da sombra da morte, pois o Teu cajado e a Tua vara nos consolam e nos protegem. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o canal sagrado, a única via pela qual recebemos este Espírito de poder. Foi pela Sua vitória na cruz que o véu do medo, que nos separava da Tua presença santa, foi rasgado de alto a baixo. Foi ali que Ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. O medo foi publicamente desarmado e envergonhado. Foi pela Sua ressurreição gloriosa que o poder Dunamis do Deus Altíssimo foi liberado para nós, provando que nem mesmo o maior dos medos humanos, o medo da morte, tem qualquer poder sobre aqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que o espírito de covardia, que nos faz recuar e nos esconder, é substituído pelo espírito de ousadia e de conquista que nos faz avançar em Teu nome. A Tua decisão soberana de nos dar o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é a prova definitiva,
o selo da tua intenção de nos chamar a uma vida vitoriosa, uma vida de liberdade da tirania do medo. Como lemos em Hebreus, Jesus participou de nossa humanidade para que, por sua morte, destruísse aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O medo nos trata como órfãos, mas o teu espírito nos confirma como filhos amados e herdeiros. Por isso te adoramos com a totalidade do nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por um dom tão completo, o dom do teu Espírito, que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando poder onde somos fracos, amor onde somos egoístas e uma mente sã, onde somos consumidos pela ansiedade. Cremos firmemente nesta verdade, e é nela, e somente nela, que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Nós descansamos no fundamento da tua misericórdia, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, esta é a chave que liberta nosso coração de todo o peso da performance. Judas nos manda manter-nos no amor e esperar, mas ele imediatamente aponta para a fonte do nosso sucesso. Não é a nossa capacidade de nos manter ou a nossa força para esperar. O fundamento da nossa esperança é a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a nossa salvação, nossos planos e nosso futuro dependessem de nossa própria justiça ou de nossa própria força, estaríamos perdidos. Nossa perseverança falha, nossa fé vacila, nosso amor esfria. Mas graças te damos, ó Pai, porque não depende de nós, depende da tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia é o teu amor em ação diante da nossa miséria. É o teu poder soberano escolhendo não nos dar o que merecemos, juízo, mas nos dar o que não merecemos, graça e vida. Foi a misericórdia que moveu Jesus a deixar a glória e vir a este mundo. Foi a misericórdia que o levou à cruz para pagar um preço que não devíamos. É a misericórdia que nos alcança a cada manhã. É o poder da misericórdia de Cristo que nos sustenta quando queremos desistir. É pela tua misericórdia que somos salvos. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, nesta noite, nós descansamos não em nossos méritos, mas na tua misericórdia. Nós paramos de tentar merecer a realização dos teus planos para nós. Reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que receberemos é fruto da tua pura e soberana misericórdia. Isso nos liberta da arrogância quando acertamos e do desespero quando falhamos. Podemos descansar, pois o poder que garante o cumprimento dos teus planos em nós não é o nosso, mas dele, que é o Cristo. É a misericórdia dele que nos guarda, nos sustenta e nos impulsiona. Finalmente, nós descansamos na certeza do teu plano, que os leve para a vida eterna. Senhor, esta é a culminação gloriosa da tua instrução. A misericórdia de Jesus tem um destino. Ela tem um propósito fixo, um plano soberano e inalterável, levar-nos para a vida eterna. Esta vida eterna não é apenas algo que começa quando morremos. É uma qualidade de vida que recebemos no momento em que cremos em Cristo. João 17:3. Mas é também a garantia da nossa vitória final, a consumação de todas as coisas, a nossa herança incorruptível. Esta promessa é a prova de que já somos vencedores em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O teu poder soberano está ativamente empenhado em nos conduzir com segurança até o nosso lar celestial. Tu és o bom pastor e nós somos as tuas ovelhas. Tu nos dás a vida eterna e jamais pereceremos, e ninguém pode nos arrebatar da tua mão. João 10:28. Portanto, ao encerrar este dia, nós nos entregamos ao teu cuidado soberano. Podemos descansar em paz, sabendo que os planos que tu tens para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos.
Jeremias 29:11. E o fim que tu desejas é a vida eterna contigo. Nossa vitória não é uma possibilidade, é uma certeza, comprada pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Agradecemos-te por esta instrução quádrupla de Judas 1:21. Agradecemos-te pelo teu amor que nos guarda, pela espera que nos ensina a confiar, pela misericórdia que nos sustenta e pela vida eterna que nos garante a vitória. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em Ti, e somente em Ti, nós descansamos. Ao longo desta mais uma jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da impaciência lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa perseverança. Talvez tenhamos cedido ao cansaço diante da espera, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar o nosso foco da nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso, revelado em tua instrução. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que a dúvida tentou nos dominar, a tua promessa de nos manter no teu amor permaneceu firme, como uma âncora para a nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua misericórdia não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua misericórdia soberana que nos garante a vitória. Tu és o Deus que nos disse em tua palavra: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos neste exato instante guardados pelo teu amor. Cada momento em que pela fé superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és o nosso pastor e por isso não tememos mal algum, pois tu estás conosco. O teu amor e a tua misericórdia nos consolam e nos protegem. Salmo 23, 4 e 6. Senhor, com humildade e reverência reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus são o cumprimento supremo e a materialização desta instrução. A instrução de manter-se no amor de Deus encontrou seu ápice na encarnação de Jesus, o Emanuel, Mateus 1:23, que nos mostrou a face visível do amor do Pai. Foi pela sua vitória na cruz que o poder da misericórdia se tornou disponível para nós, pois ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. A vida eterna foi garantida na ressurreição gloriosa de Cristo, provando que nem mesmo o maior dos nossos inimigos, a morte, tem qualquer poder sobre aqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a nossa espera não é em vão, pois esperamos naquele que já venceu. Como lemos em Hebreus, Jesus participou de nossa humanidade para que, por sua morte, destruísse aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Hebreus 2, 14 e 15. A instrução de Judas não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. A dúvida nos trata como órfãos, mas a tua promessa nos confirma como filhos amados, guardados no teu amor e destinados à vitória. Por isso te adoramos com a totalidade do nosso ser, com cada fibra da nossa alma. Queremos te render graças por uma instrução tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza do teu amor, da tua misericórdia, da tua soberania sobre o tempo e da nossa vitória final. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Com a certeza absoluta do teu amor por nós,
nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer mentira que nos diz que somos indignos ou que o teu amor por nós é condicional. Renunciamos ao tormento da rejeição e da autocondenação. Abraçamos a verdade de que fomos predestinados para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir, e escolhemos descansar no cuidado do Pai, que nos ama. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. Renunciamos ao medo do fracasso que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que tu nos chamas a dar para executar os teus planos, pois mesmo se falharmos, não cairemos fora do teu amor. Rejeitamos o medo da opinião dos homens, que é uma armadilha e uma prisão, e escolhemos viver para agradar somente a ti, nosso Pai amoroso. Entregamos a ti os fantasmas da noite, as memórias dolorosas do passado e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos com base na tua autoridade que o medo não tem lugar em nós, pois o teu perfeito amor lança fora o medo. Em lugar da agitação e da impaciência, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na tua promessa para a vida eterna. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base nesta certeza do nosso destino, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, que é a garantia da nossa vida eterna. Nós entregamos a ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em ti. Nós descansamos, não porque somos fortes o suficiente para nos segurar, mas porque tu és fiel para nos levar em segurança ao nosso lar eterno. Nós te louvamos porque a tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tu não nos deixaste indefesos, tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com um cinto da tua verdade sobre quem somos em teu amor. Vestimos a couraça da tua justiça que recebemos pela fé. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente que o teu amor nos protege, tua misericórdia nos socorre e o teu plano eterno nos garante a vitória. E com este escudo, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vida eterna em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, a instrução de Judas 1:21, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação. Com tal provisão, a ansiedade se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como teus filhos,
intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pela desesperança e paralisados pela insegurança. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, sentindo-se indigno de amor e esquecido por Deus. Pela mãe que não consegue dormir, preocupada com o futuro dos seus filhos. Pelo pai que se sente um fracasso. Pelo aquele que recebeu um diagnóstico assustador e teme o fim. Senhor, Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Então, que a luz da Tua instrução em Judas 1:21 brilhe em seus corações agora mesmo. Que eles se sintam envolvidos e seguros pelo Teu amor. Que sintam a esperança da Tua misericórdia renovando-os. Que sintam a paz da Tua promessa de vida eterna acalmando-os firmemente. Que as correntes da ansiedade se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos pelas nossas inseguranças. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos: nós nos conservamos no amor de Deus. A insegurança e a rejeição não são nossos conselheiros nem nossos mestres. Nossa confiança está no Teu afeto imutável. Declaramos: nós esperamos confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa postura não é de desespero, mas de expectativa gozosa. Declaramos que estamos destinados à vida eterna. Nossa capacidade de descansar não vem da ausência de problemas, mas da certeza do nosso destino glorioso. Declaramos que, por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por nada, mas em tudo apresentamos nossos pedidos a Ti, e a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Declaramos que podemos descansar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo amor por nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua palavra. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas da ansiedade. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, destinados à vitória. Por essa amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda a incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a paz e a segurança que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma instrução tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, pois é a Tua palavra que é viva e eficaz. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito.
Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo ou ansiedade tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos, em alto e bom som, da nossa verdadeira identidade, que precisamos nos conservar no Teu amor, esperar com alegria a Tua misericórdia, pois nosso futuro eterno está seguro em Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda a bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada de Judas 1:21 nas profundezas do coração de cada um. Que esta instrução deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta, de maneira tangível e sobrenatural, toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora do Teu amor. Que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que a insegurança, em todas as suas formas, medo de rejeição, medo de inadequação, medo do futuro, medo de não ser bom o suficiente, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda a fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu Shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude. Uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda a perturbação noturna, todo o mesadelo, toda a insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o sono deles será doce. Provérbios 3:24. Pois aos Teus amados Tu dás o sono. Salmo 127:2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com o coração cheio de gratidão pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3:22-23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos, não para lutar por um lugar em Teu amor, mas para andar a partir do lugar de amor que Cristo já conquistou de forma definitiva e irrevogável, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, seguros e eternamente guardados em Ti. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão, usando cada faceta da Tua instrução em Judas 1:21 como uma chave para abrir os tesouros da Tua graça sobre Teu povo. Abençoamos-los com a realidade de serem conservados no Teu amor. Conservem-se a si mesmos no amor de Deus. Senhor, Pai de amor, oramos para que a Tua Igreja viva na consciência contínua e transformadora de ser amada por Ti. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que não serve a um Deus distante e irritado,
mas a um pai cujo coração transborda de afeto por eles. Pedimos que tu abras os olhos espirituais do teu povo para que percebam as evidências do teu amor em todos os momentos, na beleza da criação, na alegria da comunhão, no sustento diário, na correção que protege e, acima de tudo, no sacrifício de Cristo, na cruz. Que a verdade de que tu os amaste primeiro desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida que cura toda ferida de rejeição e abandono. Oramos contra o espírito de orfandade que assola tantos dos teus filhos, fazendo-os viverem uma busca incessante por aprovação, sentindo-se sozinhos e tendo que provar o seu valor. Em nome de Jesus, quebramos esta mentira e declaramos que eles são filhos amados, permanentemente habitados pelo espírito da adoção. Que a sensação de solidão seja substituída pela certeza de estarem seguros em teus braços de amor. Que a ansiedade de desempenho seja curada pela compreensão de que o teu amor não depende do mérito deles, mas da tua graça. Onde houver corações partidos pela traição, que a tua fidelidade seja o bálsamo que cura e restaura. Oramos para que, ao se conservarem no teu amor, eles se tornem canais desse mesmo amor para o mundo, amando o próximo como a si mesmos, perdoando como foram perdoados por ti e acolhendo como foram acolhidos por ti. Abençoamos-los com a postura de esperar a misericórdia de Cristo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, o mundo nos ensina a correr, a lutar, a controlar e a nos desesperar quando as coisas não acontecem no nosso tempo. A ansiedade é o ar que o mundo respira. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com o espírito sobrenatural de paz, paciência e expectativa confiante na misericórdia de Jesus. Pedimos que tu transforme a maneira como eles esperam. Declaramos sobre cada um deles que a espera não será um tempo de frustração, mas de fortalecimento da fé. Que eles aprendam a esperar em ti e a renovar suas forças. Abençoamos-los para que, em meio às provações, seus olhos não se fixem no problema, mas em Cristo, o autor e consumador da fé, de quem vem a misericórdia. Oramos contra o espírito de imediatismo e declaramos que eles abraçarão o teu tempo perfeito, que eles aprendam a descansar enquanto esperam, sabendo que tu estás trabalhando em todas as coisas para o bem deles. Oramos por manifestações da tua misericórdia em suas vidas. Para o doente, que a misericórdia de Cristo traga cura. Para o endividado, que a misericórdia de Cristo traga provisão. Para o confuso, que a misericórdia de Cristo traga clareza. Para o sicador arrependido, que a misericórdia de Cristo traga perdão e restauração. Sabemos, Senhor, que nesta vida passaremos por aflições. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As provações vêm sobre nós por diversos motivos: para nos purificar, para nos moldar à imagem de Cristo, para nos fazer depender mais de Ti. E em meio a elas, muitas vezes nos sentimos fracos e desanimados. Mas a Tua palavra nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é uma das promessas mais abrangentes e consoladoras de toda a Escritura. Ela não diz que todas as coisas são boas em si mesmas, mas que tu, em tua infinita sabedoria e poder, operas em todas as circunstâncias para o nosso bem último, que é a nossa conformidade com a imagem de teu Filho. Nós te louvamos, ó Deus, pela esperança da glória futura. A nossa jornada aqui na terra é passageira e as nossas aflições presentes, por mais pesadas que pareçam, são leves e momentâneas em comparação com um peso eterno de glória muito excelente, que está sendo preparado para nós. 2 Coríntios 4:17. Aguardamos com expectativa o dia em que Cristo voltará para nos buscar, o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nesse dia não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, pois as primeiras coisas terão passado. Apocalipse 21:4. E nós habitaremos para sempre na Tua presença, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente.
Enquanto aguardamos esse dia glorioso, pedimos que nos equipes para a jornada. Reveste-nos, Senhor, com toda a tua armadura, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Efésios 6:11. Cinge os nossos lombos com a verdade da tua palavra, veste-nos com a couraça da justiça de Cristo, calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Embraça o escudo da fé, com o qual possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toma o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra, e ensina-nos a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:14-18. Pai, reconhecemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 2:12. Por isso, não podemos lutar com as nossas próprias forças. Dependemos inteiramente de Ti. Fortalece-nos no Senhor e na força do Teu poder. Nesta noite, entregamos a Ti os nossos fardos, as nossas preocupações, os nossos medos. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas transgressões, as nossas omissões. Lava-nos e purifica-nos com o sangue de Jesus. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Salmo 51:10. Abençoa, Senhor, a nossa noite de descanso. Guarda o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Protege-nos de todo mal, de todo perigo, de toda seta do inimigo. Que possamos repousar seguros em Teus braços de amor e que o nosso sono seja tranquilo e reparador. E se for da Tua vontade, concede-nos um novo dia para que possamos Te servir e glorificar o Teu nome. E ao contemplarmos a cruz de Cristo, somos constrangidos pelo Teu amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Que este amor nos motive a viver para Ti, a amar-Te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua graça e da Tua bondade. Que as nossas palavras e as nossas ações reflitam o caráter de Cristo. Que possamos ser sal e luz neste mundo, apontando para aquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida. E agora, Pai, reconhecendo todas essas bênçãos maravilhosas, reafirmamos a nossa fé na pergunta que ecoa em nossos corações. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, nenhuma fome, nenhuma nudez, nenhum perigo, nenhuma espada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:35-39. Nós Te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente vitoriosa, uma fortaleza impenetrável onde podemos abrigar nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-Te porque a nossa segurança não depende da ausência de adversários, mas da certeza do nosso advogado divino, o Mestre do Universo que está do nosso lado. Tu não nos deste um espírito de medo que nos faz recuar diante da oposição, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Coríntios 1:7. Um espírito que se ergue na certeza de que aquele que é por nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa ser contra nós. Tu nos deste a Ti mesmo como nosso aliado eterno. Tu és o Deus que nos justifica, que nos defende, que nos posiciona, não com base na nossa fragilidade, que cede diante da primeira acusação, mas com a certeza do Teu veredito a nosso favor, a garantia da Tua aliança inquebrável e o poder da Tua vitória definitiva em Cristo, que jamais conheceu derrota.
Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil capacidade de lutar, mas de um ato de fé, o de crer e descansar ativamente nesta verdade, proclamada pelo Deus que não pode mentir. Tito 1:2. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta declaração meditando em cada uma de suas partes, como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na convocação para um veredito. Que diremos, pois, a estas coisas? Senhor, esta pergunta inicial nos força a parar e a tomar uma posição. Não é uma pergunta de quem não sabe a resposta, mas uma pergunta de um advogado que acabou de apresentar um caso irrefutável e se vira para o júri. As coisas às quais somos chamados a responder são as gloriosas verdades do Evangelho que Paulo acabou de listar em Romanos 8, que não há mais nenhuma condenação para nós, versículo 1, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós, versículo 26, e que em todas as coisas tu trabalhas para o nosso bem, versículo 28, de acordo com o teu plano eterno de nos predestinar, chamar, justificar e glorificar, versículos 29 a 30. Diante de um dossiê tão esmagador da tua graça, do teu amor e do teu poder, a pergunta ecoa: que diremos a isso? O mundo, a carne e o diabo nos apresentam as suas coisas todos os dias. Contas a pagar, relacionamentos quebrados, diagnósticos médicos, notícias assustadoras, sentimentos de fracasso. E a ansiedade é a resposta que damos quando focamos nessas coisas. Mas tu nos chamas a dar a nossa resposta, o nosso veredito final, não com base nas circunstâncias, mas com base na tua obra redentora. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes, ao longo deste dia, em que demos a resposta errada. Das vezes em que, diante das pressões, a nossa resposta foi medo, murmuração ou desespero. Perdoa-nos por permitirmos que as coisas do mundo falassem mais alto do que as coisas do teu reino. Nesta noite, pela fé, nós damos o nosso veredito. Diante da acusação, nós dizemos: não há condenação. Diante da fraqueza, nós dizemos: o Espírito me ajuda. Diante do caos, nós dizemos: Deus está operando para o meu bem. Diante da incerteza do futuro, nós dizemos: aquele que começou a boa obra vai completá-la. Que a nossa resposta consciente e deliberada a todas as circunstâncias seja uma declaração de fé na tua soberania e no teu plano. Nós escolhemos dizer que tu és bom, que tu és fiel e que o teu plano para nós é um plano de vitória. Essa é a nossa resposta e nela nossa alma encontra paz. Segundo, nós descansamos na certeza da tua aliança. Se Deus é por nós, Pai, esta é a frase mais poderosa e transformadora de todo o universo. Deus é por nós. Não contra nós como nosso pecado merecia, não indiferente a nós como uma força cósmica distante, não ocasionalmente ao nosso lado quando nos comportamos bem, mas permanentemente, incondicionalmente, apaixonadamente por nós. Esta verdade é a base de tudo. O se aqui não denota dúvida, mas sim uma causa estabelecida. Visto que Deus é por nós. E quem é este Deus que está a nosso favor? É o Deus que falou e o universo veio a existir. É o Deus para quem nada é impossível. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ter este Deus do nosso lado não é como ter um exército a mais em nossa batalha. É ter aquele que decide o resultado da batalha antes mesmo que ela comece. E qual é a prova irrefutável de que tu és por nós? O versículo seguinte nos dá a resposta esmagadora. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. A cruz do Calvário é a declaração eterna e inequívoca
de que tu és por nós. Ali tu tomaste o nosso lado de forma tão radical que colocaste sobre teu Filho o castigo que era nosso. Tu estiveste tão por nós que estiveste contra ele em nosso lugar. Se tu já nos deste o presente mais valioso, o teu próprio Filho, seria ilógico pensar que nos negarias as coisas menores de que precisamos? Força para o dia, sabedoria para uma decisão, provisão para uma necessidade. Nesta noite, rejeitamos a mentira órfã de que estamos sozinhos ou que temos que lutar para ganhar o teu favor. Abraçamos nossa verdadeira identidade. Somos aqueles por quem Deus se declarou. Nossa vida não é uma série de acidentes, é um projeto sob o patrocínio do Rei do Universo. Os planos que traçamos em alinhamento com a tua vontade não dependem de nossa astúcia ou força para se realizarem, mas do teu poder soberano que está comprometido com o nosso sucesso. Descansar no fato de que tu és por nós é descansar no teu caráter imutável. Os sistemas do mundo podem ser contra nós, as pessoas podem se levantar contra nós, nossa própria mente pode nos acusar, mas tu, nosso Deus, declaraste tua aliança conosco e a tua posição não muda. Finalmente, nós descansamos na confiança da nossa vitória. Quem será contra nós? Senhor, esta é a conclusão lógica e gloriosa da tua aliança. Se o Deus onipotente, soberano e criador de tudo é o nosso aliado, que oposição pode de fato prevalecer? Paulo não diz que não haverá oposição? A vida cristã é uma batalha. Haverá adversários, dificuldades, acusações e ataques. A questão não é a ausência de inimigos, mas a sua total incapacidade de nos derrotar. Quem será contra nós é um desafio lançado ao cosmos. Quem? Que poder? Que circunstância? Que acusador? Que demônio? Que fracasso? Que medo? Que diagnóstico? Quem ousará se levantar contra aquele a quem Deus defende? Nós vemos Paulo desdobrando esta verdade nos versículos seguintes, aniquilando cada possível adversário. O acusador legal? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. O juiz que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. As circunstâncias da vida? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A resposta a todas estas perguntas é um retumbante ninguém e nada. Pelo contrário, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 37. Nesta noite, colocamos diante de ti cada coisa que se levantou contra nós hoje. O relatório negativo, a palavra dura, a dor física, a preocupação financeira, a tentação persistente. E nós declaramos sobre cada uma delas: vocês não têm poder para nos derrotar, para nos definir ou para nos separar do amor de Deus. Vocês são contra nós, mas Deus é por nós. E a equação é esmagadora a nosso favor. Nós não somos vítimas esperando para sermos atacados. Somos vitoriosos em Cristo, que já venceu todas as coisas. Podemos dormir em paz, não porque a batalha de amanhã foi cancelada, mas porque o resultado final já foi decretado a nosso favor. A vitória não é algo que buscamos, mas uma posição da qual vivemos. Agradecemos-te por esta declaração tripartita de Romanos 8:31. Agradecemos-te pelo chamado a um veredito de fé, pela certeza da tua aliança conosco e pela confiança inabalável em nossa vitória final. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em Ti, e somente em Ti, nós descansamos. Ao longo de mais esta jornada,
Desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos oposições visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos a certas inflamadas da dúvida e da acusação lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança. Talvez tenhamos cedido ao medo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco da força dos nossos adversários e fixá-lo na majestade do nosso aliado, revelado em tua palavra. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que a oposição pareceu nos dominar, a tua declaração de que tu és por nós permaneceu firme como uma âncora para a nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua aliança não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã, mas, pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua aliança soberana, que nos garante a vitória. Tu és o Deus que, através de Paulo, nos assegura: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, verso 6. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos nesse exato instante sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé, superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor e por isso não tememos mal algum, pois tu estás conosco. O teu cajado e a tua vara nos consolam e nos protegem. Salmo 23, verso 4. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A declaração "Deus é por nós" encontrou seu ápice na encarnação de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1:23. Foi pela sua vitória na cruz que o poder da acusação que nos separava de ti foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. Qualquer força que se declare contra nós já foi derrotada e desarmada por ele. A vitória de Deus a nosso favor foi manifesta na ressurreição gloriosa de Cristo, provando que nem mesmo o maior dos inimigos, a morte, tem qualquer poder sobre aqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a declaração de Romanos 8:31 se torna uma realidade diária em nossas vidas através do Espírito Santo. A lei da oposição nos trata como vítimas, mas a tua promessa nos confirma como mais que vencedores, cuidados e defendidos. Por isso, te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua aliança, do teu poder e da nossa vitória. Cremos firmemente nesta verdade, e é nela, e somente nela, que a nossa alma encontra mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, pois a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4:16. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade.
necessidade de paz, de confiança, de descanso. Por isso, viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora de Romanos 8,31. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade que tu declaraste sobre nós, teus filhos. Confessamos diante de ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos do medo da oposição, agindo como se fôssemos lutar sozinhos contra forças maiores do que nós. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para o tamanho dos gigantes, em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o Deus que é por nós. Perdoa-nos por não acessarmos a coragem que a Tua aliança nos oferece. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da acusação, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta da Tua aliança, declarada em "Se Deus é por nós", nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer intimidação que venha de forças contrárias. Renunciamos ao medo do que o homem possa nos fazer, pois se Deus é por nós, nenhuma oposição humana pode prevalecer contra teu propósito. Rejeitamos a escravidão da ansiedade sobre o futuro, pois o Deus que é por nós hoje também será por nós amanhã e já preparou o nosso caminho. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Pois o nosso sucesso está garantido não em nossa performance, mas em Tua aliança. Rejeitamos o medo da acusação, seja do inimigo ou de nossa própria consciência, pois é Deus quem nos justifica. Romanos 8,33. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que o medo da oposição não tem lugar em nós, pois o nosso aliado preenche todo o espaço. Em lugar do sentimento de vulnerabilidade, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da Tua conclusão vitoriosa. Quem será contra nós? Com base nesse desafio que nenhuma força no universo pode responder, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de inadequação, de inferioridade e de esgotamento diante das lutas, e em troca, pela fé, nos revestimos da armadura de Deus para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 9:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para avançar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu nome. Podemos dormir em paz, porque o poder que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria força soberana que se declarou ao nosso favor. Em lugar da desordem mental e da preocupação, nós recebemos, acolhemos e decidimos viver na paz que vem do veredito final. Que diremos, pois, a estas coisas? Com base nesta convocação a uma conclusão de fé, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a guerra paralisante de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, que é a personificação da resposta final. A nossa resposta é Cristo. Entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai,
e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26, 3. Nós descansamos, não porque não haverá oposição, mas porque Tu, nosso Deus, és por nós, e isso resolve a questão de forma definitiva. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tu não nos deixou defesos, Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade. Vestimos a couraça da Tua justiça. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente que Tu és por nós. E com este escudo, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, a verdade de Romanos 8:31, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação. Efésios 6:13 e 17. Com tal provisão, o medo da oposição se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como Teus filhos, intercedemos por aqueles que, nesta noite, se encontram cativos pelo pânico e paralisados pelo sentimento de que o mundo inteiro está contra eles. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos "e se do amanhã?", pela mãe que não consegue dormir, sentindo-se oprimida pelas lutas de seus filhos, pelo pai que sente o peso da responsabilidade e da oposição no trabalho. Que a nossa vida seja uma fonte a jorrar, um reflexo da abundância que recebemos de Ti, pois da Tua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, João 1,16. O alicerce de toda essa exortação, a razão pela qual podemos ser firmes, constantes e abundantes, reside na promessa final do versículo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta é a verdade que liberta nosso serviço da tirania dos resultados imediatos e visíveis. Vivemos em uma cultura que mede o valor pelo sucesso, pelos números, pelo reconhecimento público. Mas Tu, Senhor, nos chamas a uma perspectiva eterna. O nosso trabalho, quando feito no Senhor, em comunhão contigo, sob a Tua direção para a Tua glória, nunca é inútil. Nunca. Pode parecer vão aos olhos do mundo, pode parecer um desperdício de tempo e energia. O mundo pode zombar da nossa integridade, desprezar nossa pureza, ridicularizar nossa esperança. Podemos trabalhar por anos sem ver o fruto aparente que tanto desejamos. Podemos orar por décadas por alguém e não testemunhar sua conversão. Podemos servir fielmente em um ministério pequeno e anônimo, sem aplausos ou reconhecimento. Podemos lutar contra um pecado persistente e sentir que a vitória nunca chega. Nesses momentos, a semente do desânimo tenta germinar em nosso coração, sussurrando a mentira de que nada disso vale a pena. Mas a Tua palavra, ó Deus, é a verdade que esmaga essa mentira. O nosso trabalho não é vão. Cada ato de obediência, por menor que seja, é visto e valorizado por Ti. Cada palavra de testemunho, mesmo que rejeitada, cumpre o seu propósito no Teu plano soberano. Cada oração silenciosa move o braço que move o mundo. Cada sacrifício feito em segredo é recompensado publicamente pelo Pai que vê em secreto. Mateus 6:4. Nada é perdido, nada é desperdiçado. Esta promessa está intrinsecamente ligada ao contexto glorioso de 1 Coríntios 15, a ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A morte não é o fim, o túmulo não tem a última palavra. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. A ressurreição de Jesus é a garantia de que este mundo passageiro não é tudo o que existe. Há uma nova criação, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, 2 Pedro 3,13.
E o nosso trabalho fiel nesta vida tem implicações eternas. Ele está, de alguma forma misteriosa e maravilhosa, contribuindo para o teu reino eterno. Estamos acumulando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6:20. Portanto, quando o cansaço nos abater, quando a monotonia da rotina ameaçar sufocar nossa paixão, quando os resultados parecerem escassos e a esperança vacilar, que possamos nos lembrar desta promessa: que o nosso trabalho não é medido por padrões humanos, mas por Ti, que o valor do nosso serviço não está no sucesso terreno, mas na fidelidade celestial. Ajuda-nos a perseverar como Moisés, que permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11:27. Que possamos olhar além do presente e fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Nesta noite, Pai, perdoa-nos pelas vezes em que o nosso trabalho foi manchado pelo egoísmo, pela busca de reconhecimento ou pela murmuração. Perdoa-nos pela nossa inconstância, pela nossa falta de firmeza, pela nossa escassez na Tua obra. Lava-nos e purifica-nos no sangue precioso de Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Renova as nossas forças como as da águia, para que possamos correr e não nos cansar, caminhar e não nos fatigar. Isaías 40:31. Desperta em nós um novo ardor, uma nova paixão por Ti e pelo Teu reino. Que a nossa vida, em cada detalhe, seja uma expressão de gratidão pelo Teu amor sacrificial. Guardai-nos, Senhor, enquanto dormimos. Protege-nos de todo o mal físico e espiritual. Concede-nos um descanso que restaure não apenas o corpo, mas também a alma. E, se for da Tua vontade, desperta-nos para um novo dia com corações transbordantes de gratidão e com o firme propósito de sermos mais uma vez firmes, constantes e sempre abundantes na Tua obra, motivados pela certeza inabalável de que o nosso trabalho, por mais humilde que seja, jamais será vão em Ti. Nós Te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente revigorante, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa perseverança e nosso descaso noturno. Louvamos-Te porque o valor da nossa vida não depende do reconhecimento humano, mas da certeza de que nosso serviço a Ti tem peso de eternidade. Tu não nos chamaste para uma vida de esforços inúteis e exaustão sem propósito, mas para uma parceria contigo na Tua obra redentora. Tu nos deste a garantia de que cada ato de amor, cada palavra de verdade, cada joelho dobrado em oração, cada tarefa realizada com integridade para a Tua glória é uma semente que Tu mesmo farás germinar. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre o sentimento de inutilidade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé, o de crer e descansar ativamente nesta promessa fundamentada na vitória de Cristo sobre a morte, garantida pelo Deus que não pode mentir. Tito 1:2. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na rocha da nossa firmeza. Sede firmes. Senhor, esta é a base de uma vida que Te agrada, a firmeza. O mundo ao nosso redor é um mar de instabilidade, opiniões mudam como o vento, valores são relativizados e as circunstâncias podem ser abaladas de um momento para o outro. Se a nossa esperança e o nosso senso de propósito estiverem ancorados em qualquer coisa deste mundo, seremos constantemente jogados de um lado para o outro. Mas Tu nos chamas a sermos firmes. Esta firmeza não é uma rigidez teimosa que vem de nós mesmos, é a estabilidade que encontramos quando estamos alicerçados em Ti, a rocha eterna. Nos lembramos da parábola que Teu Filho Jesus contou sobre o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 2:25.
Tu és a nossa rocha, Tua palavra é a nossa fundação, Teu caráter imutável é a nossa segurança. Ser firme significa estar convicto da verdade do Evangelho, é saber em quem temos crido e estar persuadido de que és poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. É não nos deixarmos levar por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia em maquinar o erro. Confessamos, Pai, as vezes em que fomos abalados. Abalados pela dúvida quando a oração não foi respondida como esperávamos. Abalados pela crítica quando tentávamos fazer o que era certo. Abalados pelo desânimo quando o progresso parecia inexistente. Perdoa-nos por construirmos sobre a areia de nossos sentimentos ou das opiniões alheias. Nesta noite, pela fé, nós reafirmamos nossa posição sobre a rocha. Os nossos planos, os nossos sonhos e o nosso trabalho estão firmados em Ti. Porque Tu és firme, nós podemos ser firmes. E nesta firmeza encontramos descanso. Não precisamos nos agitar com cada nova crise, pois nosso fundamento é seguro. Que a Tua firmeza seja a paz que aquieta a nossa mente e a coragem que nos faz descansar esta noite sem vacilar. Segundo, nós descansamos na perseverança que vem de Ti. E constantes. Pai, ser constante é a firmeza em movimento, é a perseverança no dia a dia, é a fidelidade na longa jornada, não apenas o fervor no início da caminhada. Tu não nos chamas apenas para começar bem, mas para terminar a corrida e guardar a fé. A constância é talvez um dos maiores desafios da vida cristã. É fácil ser abundante na obra do Senhor quando estamos motivados e os resultados são visíveis, mas a verdadeira constância é testada na monotonia, no anonimato, na espera. É continuar a orar quando o silêncio parece ser a única resposta. É continuar a amar quando o amor não é retribuído. É continuar a servir quando ninguém reconhece. É continuar a semear mesmo que a terra pareça seca e estéril. Lembramo-nos do Teu mandamento através de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5:7. A constância requer paciência e fé no Senhor da colheita. Tu és aquele que dá o crescimento. Nosso papel é plantar e regar, mas o resultado pertence a Ti. 1 Coríntios 3:7. Senhor, confessamos nosso cansaço e nossa impaciência. Vivemos numa cultura de resultados imediatos e, muitas vezes, queremos aplicar essa lógica ao Teu reino. Perdoa-nos por desistirmos cedo demais. Perdoa-nos por nossa inconstância. Nesta noite, nós entregamos a Ti nossa falta de perseverança. Pedimos que Tu nos deis um espírito constante. Que a nossa devoção a Ti não seja como a nuvem da manhã ou como o orvalho da madrugada que passa depressa. Oséias 6:4. Pedimos a força que vem do alto para sermos fiéis nas pequenas coisas, para que possamos ser fiéis no muito. Confiamos que ao descansarmos em Ti, Tu renovas nossas forças para que possamos continuar a jornada, não por explosões de esforço, mas por um caminhar constante e fiel contigo. Terceiro, nós descansamos no propósito da Tua obra, sempre abundantes na obra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a vida. Que privilégio insondável, que assombro para nossa alma, que mistério de graça é este. Tu, o Criador do universo, o arquiteto das galáxias, aquele que chama as estrelas pelo nome e diante de quem as nações são como uma gota num balde. Isaías 40:15. Nos convidas a sermos Teus cooperadores. Nós, que somos pó e ao pó retornaremos. Gênesis 3:19. Criaturas de fôlego frágil e coração inclinado ao desvio, somos chamados por Ti, o Eterno, o Autoexistente, para participar da Tua obra redentora e criadora. Esta verdade é tão vasta que nossas mentes finitas mal conseguem tangê-la. Como o salmista, exclamamos:
quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8, 3, 4. E, no entanto, a tua palavra confirma este chamado sublime. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Tu nos dignificas com um propósito que transcende nossa breve existência, entrelaçando nossas vidas finitas no teu plano eterno. Compreendemos, Senhor, e confessamos com humildade que tu não precisas de nós. O teu trono não seria menos glorioso, teu poder não seria diminuído e teu propósito não seria frustrado se escolhêssemos a inércia ou a rebelião. Tu não és servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Tu falas e tudo se faz. Tu ordenas e tudo passa a existir. Salmo 33, 9. Se os homens se calassem, tu poderias fazer com que as próprias pedras clamassem o teu louvor. Lucas 19, 40. Mas em tua graça soberana, em teu amor que excede todo o entendimento, tu escolhes nos usar. Tu te deleitas em operar através de vasos de barro para que a excelência do poder seja tua e não nossa. 2 Coríntios 4, 7. É a tua pura e inexplicável graça que nos alcança em nossa fraqueza e nos capacita para o serviço, porque confessamos que, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5. E neste mistério da tua operação, tu mesmo és aquele que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 3, 13. O próprio desejo de te servir é um dom que vem de ti. A força para realizar a obra é um dom que vem de ti. Cada fruto que brota de nosso esforço é, na última análise, um milagre da tua graça. Por isso declaramos com convicção que a obra do Senhor não é um fardo, não é um conjunto de regras pesadas ou uma servidão opressiva. Esse é o engano do legalismo, a mentira que transforma o serviço numa tentativa vã de merecer o teu favor. Ao contrário, a obra do Senhor, quando compreendida à luz do Evangelho, é uma dádiva gloriosa. É o convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. O teu serviço, Senhor, é a verdadeira liberdade. Gálatas 5, 13. É a alegria de alinhar a nossa vontade com a tua, de encontrar o nosso propósito no teu. É o transbordar de um coração grato que, tendo recebido perdão, graça e vida eterna, não pode fazer outra coisa que não ser servir ao seu Redentor. Em um mundo que corre desesperadamente atrás do vento, como descreveu o pregador em Eclesiastes, buscando sentido na riqueza, no prazer, na sabedoria e no poder, e encontrando apenas vaidade e aflição de espírito, a tua obra é o antídoto para uma vida vazia e sem sentido. Fomos criados para mais do que apenas existir. Fomos criados para a comunhão contigo e para as boas obras. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Andar nestas obras é encontrar o nosso verdadeiro lugar no universo, é cumprir o propósito para o qual fomos desenhados. Fora deste caminho, há apenas o deserto da insignificância. Mas, ao nos engajarmos na tua obra, cada momento se enche de peso eterno. O temporal se conecta com o eterno e o ordinário se torna extraordinário. E esta obra, Senhor, é vasta, rica e multifacetada, permeando cada centímetro da nossa existência.
Tu nos livraste da dicotomia paralisante entre o sagrado e o secular. Tu santificaste a totalidade da vida para aqueles que estão em Cristo. A obra do Senhor não se limita ao que fazemos dentro de paredes de um templo, aos domingos pela manhã. Ela se estende por todos os dias da semana, em cada ambiente e em cada relacionamento. A obra do Senhor é a mãe, exausta ao final de um longo dia, que renuncia ao seu próprio conforto para ninar um filho febril, orando em sussurros sobre aquela pequena vida. É o pai que pacientemente ensina ao seu filho não apenas a amarrar os sapatos, mas a amarrar seu coração à tua palavra, cumprindo o mandamento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6, 7. É o lar que se transforma em um pequeno santuário, um lugar de graça, perdão e discipulado, onde a fé é transmitida não apenas por palavras, mas pelo exemplo vivido, como a fé não fingida que habitou primeiro na avó Lloyd e na mãe Eunice, e que depois habitou em Timóteo, 2 Timóteo 1:5. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Sabaote, esta é a bênção culminante. Oramos para que cada crente viva não na esperança de um dia ser vitorioso, mas na realidade de que em Cristo eles já são vitoriosos. A batalha pela alma deles já foi vencida na cruz e no túmulo vazio. O inimigo já foi derrotado, despojado e publicamente envergonhado por Cristo. Colossenses 2,15. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória. A vida eterna é a garantia de que o teu poder soberano está comprometido em terminar o plano. Pedimos que vistam diariamente toda a armadura de Deus, não para ganhar a batalha, mas para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6, 10 a 18. Oramos para que o capacete da salvação, a certeza da vida eterna, guarde suas mentes das mentiras do inimigo. Que a couraça da justiça proteja seus corações da acusação. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Que a espada do Espírito, que é a tua palavra, seja uma arma poderosa em suas bocas para destruir fortalezas. Declaramos que eles não estão lutando sozinhos. Tu, o Senhor, és o seu estandarte. Yahvé Nissi. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Isaías 54, 17. Eles são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8, 37. Que a certeza desta vitória os encha de uma paz e uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de filhos do Rei, sabendo que estão seguros, não pela força de seu próprio aperto no amor, mas pelo poder inabalável da tua misericórdia que os segura e os leva para a vida eterna. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Pai, recebe esta oração de bênção como um incenso suave diante do teu trono. Que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas destemidas, seguras no teu amor, pacientes na espera, sustentadas pela tua misericórdia e vitoriosas pela certeza da vida eterna, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade de Judas 1:21 lhe dá a paz para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Lembre-se, mantenha-se no amor de Deus. Espere confiantemente. Descanse na misericórdia dele, pois ele é poderoso e soberano para completar o plano e te levar à vida eterna. Você já é um vencedor em Cristo. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a misericórdia que nos salva, o amor de Deus Pai, no qual devemos nos manter seguros, e a comunhão do Espírito Santo, que nos fortalece enquanto esperamos, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.